Não iria deixar barato. Quando percebeu que sua corrente contínua estava ameaçada, iniciou uma campanha agressiva contra Tesla e Westinghouse. Ele contratou engenheiros e até médicos para provar que a corrente alternada era mortalmente perigosa. Um desses homens foi Harold Brown, que fazia demonstrações públicas eletrocutando animais, cães, gatos, até cavalos, com corrente alternada, para chocar a população. A imprensa sensacionalista começou a espalhar o medo. Surgia o pânico dos fios. Pessoas acreditavam que qualquer fio elétrico poderia matá-las instantaneamente. Edison ainda foi mais longe. Quando os Estados Unidos buscavam um novo método para a pena de morte, ele sugeriu que fosse usada a corrente alternada. O objetivo era simples: associar para sempre a imagem da CA à morte. Foi assim que nasceu a cadeira elétrica, movida ironicamente pelo sistema que Tesla defendia. A primeira execução, em 1890, foi um desastre. O prisioneiro não morreu imediatamente, sofrendo terrivelmente diante de testemunhas horrorizadas. O escândalo só reforçou a percepção da crueldade do método e do jogo sujo de Edison. Apesar de toda a campanha contra, Westinghouse e Tesla conquistaram uma vitória decisiva em 1893. Naquele ano, Chicago foi escolhida para sediar a Exposição Mundial, um gigantesco evento para celebrar os 400 anos da chegada de Cristóvão Colombo à América. A disputa pelo contrato de iluminação da feira era feroz. De um lado, a empresa de Edison, oferecendo corrente contínua. Do outro, Westinghouse com os sistemas de Tesla de corrente alternada. Westinghouse venceu. E quando a feira foi inaugurada, o mundo inteiro ficou maravilhado. Mais de 100.000 lâmpadas elétricas acenderam ao mesmo tempo, iluminando a cidade como se fosse dia. Era a primeira vez que o grande público via, de forma prática, o poder da corrente alternada. O espetáculo foi tão impressionante que não restaram dúvidas. O futuro da eletricidade estava com Tesla. A consagração definitiva veio pouco depois, com o projeto de uma usina hidrelétrica nas cataratas do Niágara. A ideia de aproveitar a força monumental da água para gerar eletricidade era vista como um desafio quase impossível. Mas Tesla e Westinghouse acreditaram. E em 1896, a primeira grande usina de corrente alternada do mundo entrou em funcionamento, transmitindo energia até a cidade de Buffalo, a 40 quilômetros de distância. Era o triunfo absoluto da visão de Tesla. Graças a ele, a eletricidade se tornou universal, acessível a cidades inteiras, a indústrias e, pouco a pouco, aos lares de milhões de pessoas. Mas essa vitória teve um custo. Durante a chamada Pânico de 1890, uma grave crise financeira nos Estados Unidos, Westinghouse quase faliu. Para salvar sua empresa, pediu a Tesla que renunciasse aos royalties que havia garantido em contrato. Tesla, em um gesto quase ingênuo, aceitou. Ao abrir mão daquele acordo, perdeu a chance de se tornar multimilionário. Estima-se que, se tivesse mantido os direitos, hoje sua fortuna equivaleria a bilhões de dólares. Mas Tesla não parecia se importar. Para ele, o dinheiro era apenas um meio. O que importava era a ciência, o avanço da humanidade. E foi assim que, mesmo sem enriquecer, Tesla entrou para a história como o homem que venceu a Guerra das Correntes. Após a vitória na Guerra das Correntes, Tesla finalmente tinha recursos e prestígio para seguir sua própria linha de invenções. Ele estabeleceu um grande laboratório em Nova York, onde pôde explorar as fronteiras da eletricidade como nunca antes. O ambiente era quase mágico. Enormes bobinas, cabos por todos os lados, faíscas saltando pelo ar, tubos de vidro brilhando em tons azulados. Quem visitava seu laboratório tinha a sensação de estar em contato com o futuro. E, de certa forma, estava. Tesla não via seu espaço apenas como um local de trabalho. Para ele, o laboratório era uma extensão de sua mente. Ali,
Ideias que surgiam em flashes de luz em sua imaginação ganhavam forma física. Em 1891, Tesla apresentou ao mundo um de seus inventos mais impressionantes, a bobina de Tesla, um dispositivo capaz de gerar correntes alternadas de altíssima voltagem e produzir descargas elétricas espetaculares. Tecnicamente, a bobina era composta por enrolamentos de fio, condensadores e centelhas que permitiam amplificar a tensão elétrica a níveis nunca vistos. Mas, para o público leigo, o que importava era o espetáculo. Raios gigantescos saindo da máquina, lâmpadas acendendo sem fios, faíscas iluminando a escuridão como relâmpagos artificiais. Tesla não apenas inventava, ele encenava a ciência. Gostava de se colocar no centro das demonstrações, deixando a eletricidade percorrer seu corpo e iluminando lâmpadas com as próprias mãos, sem fios. As plateias ficavam boquiabertas. Muitos acreditavam estar diante de uma espécie de feiticeiro da eletricidade. Foi também em 1893 que Tesla e Westinghouse receberam a oportunidade que mudaria definitivamente a percepção pública da corrente alternada. A Exposição Mundial de Chicago, organizada para comemorar os 400 anos da chegada de Cristóvão Colombo à América, era o maior evento tecnológico do século XIX. A disputa pelo contrato de iluminação da feira foi feroz. Edison, ainda tentando defender sua corrente contínua, competiu contra Westinghouse e Tesla, que ofereciam um sistema de corrente alternada muito mais eficiente e barato. O resultado foi histórico. Westinghouse venceu a licitação e a feira foi iluminada com 100.000 lâmpadas incandescentes alimentadas por corrente alternada. Quando as luzes se acenderam na noite de inauguração, o público ficou em êxtase. Era como se o futuro tivesse se materializado diante de seus olhos, uma cidade inteira banhada em luz elétrica. Tesla se apresentou no evento, encantando ainda mais o público com demonstrações de sua bobina. Mostrou como era possível acender lâmpadas à distância, sem fios, simplesmente posicionando-as perto de seu corpo. Era uma prova viva de que a eletricidade não era apenas útil, ela podia ser mágica. Mas Tesla não queria apenas deslumbrar. Ele também sabia como usar metáforas poderosas para explicar ciência. Inspirado na famosa história de Cristóvão Colombo, que teria colocado um ovo em pé batendo levemente a casca, Tesla criou seu próprio ovo de Colombo. Ele construiu uma mesa circular com um campo magnético giratório. Quando colocava um ovo metálico sobre a superfície, o objeto começava a girar até se equilibrar em pé. Era uma demonstração elegante do princípio de seu motor de indução. As pessoas que talvez não entendessem fórmulas ou diagramas conseguiam ver claramente o poder de sua invenção em um simples ovo que se erguia. Esse momento foi decisivo. O público, que antes via a eletricidade como algo misterioso e perigoso, começou a encará-la como algo controlável, confiável e até divertido. Se a Exposição de Chicago foi o triunfo simbólico de Tesla, as cataratas do Niágara representaram seu triunfo prático. Pouco depois da feira, Westinghouse conseguiu o contrato para construir uma gigantesca usina hidrelétrica usando o sistema de corrente alternada de Tesla. Em 1896, a usina entrou em operação, transmitindo energia por 40 quilômetros até a cidade de Buffalo. Foi um marco histórico. Pela primeira vez, a força da natureza era convertida em energia elétrica em larga escala, distribuída a uma cidade inteira. Tesla estava exultante. Ele acreditava que a energia deveria ser abundante e universal, disponível para todos. E naquele momento, parecia que seu sonho estava se tornando realidade. Naquele início da década de 1890, Tesla era celebrado como um verdadeiro herói da ciência. Suas palestras lotavam auditórios. Seus experimentos eram noticiados em jornais de todo o mundo. Ele circulava entre empresários, políticos e intelectuais, sempre impecavelmente vestido, alto, magro, elegante,
com sua aura de gênio excêntrico. Mas ao mesmo tempo em que alcançava o auge da fama, também começava a trilhar um caminho de obsessões cada vez mais ousadas e arriscadas. Tesla não se contentava em repetir o que já tinha feito. Ele queria ir além, sempre além. Quando pensamos em Nikola Tesla, a imagem que costuma vir à mente é a do gênio iluminado por relâmpagos artificiais, segurando lâmpadas acesas com as mãos ou diante de sua famosa bobina de Tesla. Mas por trás desse espetáculo havia um homem de carne e osso, e como todo ser humano, cheio de contradições, fraquezas e excentricidades. Tesla nunca se casou. Aliás, não há registros de relacionamentos românticos sérios em toda a sua vida. Ele afirmava que o celibato era essencial para preservar sua energia criativa. Segundo suas próprias palavras, não acredito que poderia me dedicar a uma mulher e, ao mesmo tempo, ao meu trabalho. As mulheres são superiores em todos os aspectos, mas eu nunca seria digno delas. Esse posicionamento, que alguns viam como humildade, para outros era apenas mais um sintoma de sua obsessão. Tesla simplesmente não queria que nada competisse com sua devoção à ciência. A rotina quase militar. Tesla tinha uma disciplina impressionante. Sua rotina era quase sempre a mesma. Chegava ao laboratório às 9h da manhã, trabalhava até 18 horas. Fazia uma pausa rápida para jantar. Retornava ao laboratório e ficava até 3h da madrugada. Dormia em média apenas 2 horas por noite, convencido de que mais tempo de sono era um desperdício. Em certas ocasiões, chegou a permanecer mais de 80 horas acordado seguidas, mergulhado em experimentos. Apesar disso, mantinha hábitos de saúde curiosos. Caminhava cerca de 15 quilômetros por dia, acreditando que isso estimulava sua mente, e praticava exercícios regulares, ainda que de forma excêntrica. Tesla tinha cerca de 1,90 m de altura, mas pesava pouco mais de 60 quilos. Era descrito como um homem esguio, elegante e sempre impecavelmente vestido. Nunca aparecia em público sem ternos bem alinhados, gravatas ajustadas e sapatos brilhando. Sua aparência, segundo biógrafos, era parte de sua armadura social. Tesla queria ser visto não apenas como cientista, mas como um cavalheiro distinto, quase aristocrático. Outro aspecto impressionante era sua memória fotográfica. Tesla conseguia decorar livros inteiros, reproduzindo páginas de memória. Falava pelo menos 8 idiomas fluentemente: sérvio, croata, alemão, francês, inglês, italiano, tcheco e húngaro, e tinha a capacidade de ler um texto uma única vez e guardá-lo para sempre. Esse talento extraordinário alimentava seu método de invenção. Enquanto a maioria dos inventores desenhava esboços em papel, Tesla raramente fazia isso. Ele projetava tudo mentalmente. Visualizava uma máquina em sua mente como se fosse tridimensional. Girava-a, desmontava-a peça por peça, corrigia defeitos e só depois partia para a construção física. Ele mesmo dizia: "Não construo protótipos, construo máquinas perfeitas dentro da minha mente." Desde a infância, Tesla relatava experiências que hoje poderiam ser descritas como alucinações visuais ou talvez fenômenos neurológicos incomuns. Ele via flashes de luz, imagens repentinamente projetadas diante de seus olhos. Com o tempo, aprendeu a usar essas visões como ferramenta criativa, transformando-as em esquemas para invenções. Essas experiências alimentaram a imagem de Tesla como um visionário. E, de fato, ele era. Enquanto outros cientistas se guiavam por cálculos e ensaios, Tesla parecia literalmente enxergar o futuro. Mas com sua genialidade também vinham hábitos que o tornavam excêntrico aos olhos da sociedade. Tesla tinha uma série de rituais compulsivos. Antes de dormir, mexia os dedos dos pés exatamente 100 vezes cada um, acreditando que isso estimulava seu cérebro. Era obcecado pelo número 3. Fazia tudo em múltiplos de 3.
dava 3 voltas ao redor de um quarteirão antes de entrar em um prédio, só aceitava se hospedar em quartos cujos números fossem múltiplos de 3 e organizava sua vida em padrões ternários. Tinha fobia de germes e sujeira. Sempre carregava dezenas de guardanapos de pano, lavava compulsivamente as mãos e evitava apertos de mão. Era seletivo ao extremo com comida. Muitas vezes jantava sempre no mesmo restaurante e exigia ser servido pelo mesmo garçom. Hoje, especialistas acreditam que Tesla poderia ter sofrido de TOC, transtorno obsessivo-compulsivo, embora na época isso fosse visto apenas como mania de louco. Apesar de aparecer em eventos sociais e ser educado e atencioso quando estava em público, Tesla vivia isolado. Sua vida era o laboratório. Não tinha família próxima, não construiu uma vida conjugal e passou grande parte dos anos morando em hotéis, sempre mudando de endereço quando não conseguia pagar as contas. Essa solidão se intensificaria nos anos finais de sua vida, quando encontrou companhia em seres improváveis, pombos. Mas essa parte da história deixaremos para outro capítulo. Tesla também tinha opiniões controversas. Embora fosse um humanista em muitos aspectos, acreditava em ideias de eugenia, muito difundidas na virada do século XIX para o XX. Defendia que a humanidade deveria se aprimorar, eliminando indivíduos considerados indesejáveis. Hoje sabemos que essas ideias eram pseudocientíficas e perigosamente próximas do racismo institucionalizado que ganharia força décadas depois. Esse contraste mostra o lado humano de Tesla, um gênio visionário capaz de pensar em tecnologias que moldariam o futuro, mas também um homem preso a alguns preconceitos e ideias equivocadas de sua época. No início da década de 1890, Tesla estava no auge de sua fama. Seu laboratório em South Fifth Avenue, Nova York, era visitado por empresários, jornalistas e curiosos que queriam ver o mago da eletricidade em ação. Ali, ele trabalhava em novas ideias, acumulava patentes e guardava anotações preciosíssimas. Mas em 1895, uma tragédia abalou tudo. Um incêndio de grandes proporções destruiu completamente seu laboratório. As chamas consumiram máquinas, bobinas, protótipos e, o que mais doeu para Tesla, anos de cadernos de pesquisa e desenhos técnicos. Foi como se uma parte de sua mente tivesse sido queimada junto com o prédio. Tesla ficou arrasado. Chegou a declarar: "Minhas invenções mais preciosas se foram. Parece que o fogo queimou parte do meu próprio ser. E, de fato, nunca mais se recuperaria totalmente dessa perda. Muitas de suas ideias, registradas apenas em papéis, desapareceram para sempre." Mas Tesla não era homem de desistir. Em poucas semanas, retomou o trabalho, arrumando outro espaço e reconstruindo parte de seus experimentos de memória. A tragédia o havia derrubado, mas também lhe deu uma nova determinação, provar que ainda podia mudar o mundo. E foi nesse período que se lançou em áreas ainda mais ousadas. No final do século XIX, muitos cientistas estavam fascinados com um tipo de radiação invisível, gerada por tubos de vácuo. Em 1895, Wilhelm Röntgen anunciou ao mundo a descoberta dos raios-X, revolucionando a medicina. Mas a verdade é que Tesla já vinha experimentando com esse tipo de radiação anos antes. Ele produziu algumas das primeiras imagens usando raios-X, inclusive autorretratos de suas próprias mãos, mostrando ossos e anéis. Infelizmente, como parte de suas anotações havia sido perdida no incêndio, Tesla não recebeu o mesmo reconhecimento histórico que Röntgen. Ainda assim, ele foi pioneiro e suas observações alertavam para os perigos da exposição excessiva. Enquanto outros achavam a radiação inofensiva, Tesla já suspeitava que ela poderia causar queimaduras na pele e danos internos. Mais uma vez, estava à frente de seu tempo. Paralelamente, Tesla também explorava outro campo promissor: as ondas eletromagnéticas.
Baseando-se nas teorias de James Clerk Maxwell e nos experimentos de Heinrich Hertz, Tesla acreditava que era possível transmitir informação e até energia sem fios. Ele fez demonstrações acendendo lâmpadas à distância, provando que campos eletromagnéticos podiam ser manipulados. Se tivesse levado suas pesquisas adiante, poderia ter se tornado o pai do rádio. Mas aqui surge outro ponto de disputa histórica. O crédito pela invenção do rádio acabaria ficando com Guglielmo Marconi. Anos depois, a Suprema Corte dos Diocícios reconheceria que as patentes de Tesla eram anteriores, mas, durante sua vida, ele viu outro levar a fama. Apesar de perdas e frustrações, Tesla continuava inovando em áreas surpreendentes. Em 1898, durante a exposição elétrica de Madison Square Garden, apresentou algo que parecia pura ficção científica, um barco controlado por rádio. Diante de uma plateia atônita, Tesla manipulava um pequeno barco em um tanque de água, guiando seus movimentos à distância com um transmissor. O público mal conseguia acreditar. Alguns chegaram a acusá-lo de usar truques de mágica ou até de controlar o objeto com a mente. Mas não era magia, era tecnologia. Tesla havia acabado de criar o primeiro dispositivo de controle remoto da história. Embora na época não tivesse aplicação comercial imediata, esse invento abriria caminho para uma revolução que hoje parece banal. Televisores controlados à distância, brinquedos, drones, portas automáticas e até sistemas militares de navegação. Tesla já enxergava tudo isso. Em suas palavras, um dia todas as embarcações, máquinas e até mesmo exércitos inteiros serão controlados à distância, sem homens a bordo. Era a visão de um futuro automatizado. Décadas antes do resto do mundo imaginar algo parecido. Apesar das tragédias, essa fase mostrou a genialidade singular de Tesla. Enquanto outros se contentavam em aprimorar sistemas já existentes, ele olhava para o invisível. Explorava radiações que ninguém entendia, ondas que ninguém sabia manipular e máquinas que pareciam bruxaria. Mas, como sempre em sua vida, a mesma audácia que o fazia brilhar também o condenava a ser incompreendido. Aos olhos de muitos contemporâneos, Tesla era tão fascinante quanto estranho. Um homem de laboratório, mas também um profeta cercado de raios e sombras. Desde jovem, Tesla tinha um sonho: levar eletricidade para todos os cantos do planeta. Não apenas eletricidade nos moldes tradicionais, mas energia sem fios, transmitida pelo ar e pelo solo, acessível a qualquer pessoa, em qualquer lugar. Ele acreditava que a Terra era, em si mesma, um imenso condutor elétrico e que, com a tecnologia certa, poderia transformar o planeta em uma central energética global. Era uma visão revolucionária e, para muitos, delirante. Com suas experiências anteriores em bobinas e ressonância, Tesla imaginou que era possível criar um sistema que transmitisse energia elétrica à distância em grande escala. Em suas demonstrações de laboratório, já havia mostrado como lâmpadas podiam acender sem estarem ligadas a fios, apenas com o poder do campo eletromagnético. Se isso funcionava em pequena escala, por que não em escala planetária? Tesla via a si mesmo como um construtor de um novo mundo, onde não haveria mais cabos, linhas de transmissão ou usinas isoladas. A energia simplesmente estaria disponível no ar, como o oxigênio. Mas ideias grandiosas precisam de dinheiro. E foi aí que Tesla conseguiu atrair um dos homens mais ricos e influentes da época, John Pierpont Morgan, o magnata dos bancos e das ferrovias. Morgan já financiava outros inventores, mas Tesla o conquistou com uma promessa ousada: dê-me os recursos e eu construirei uma torre capaz de transmitir energia e comunicação para qualquer ponto do globo. Para um homem como Morgan, a ideia de comunicação sem fios soava ainda mais atraente que a de energia gratuita.
Na virada do século, as empresas estavam em uma corrida para dominar as transmissões telegráficas e radiofônicas. Se Tesla tivesse sucesso, poderia controlar a comunicação mundial. Morgan investiu cerca de $150 mil, o equivalente a mais de 5 milhões atuais, para o início do projeto, o nascimento da Torre de Wardenclyffe. Com esse financiamento, Tesla comprou um terreno em Shoreham, Long Island, e começou a construção da famosa Torre de Wardenclyffe, em 1901. A estrutura impressionava. Uma torre de madeira com 57 metros de altura, encimada por uma cúpula metálica hemisférica de 20 metros de diâmetro. Cabos e bobinas gigantes enterrados no solo, chegando a mais de 30 metros de profundidade, para tentar utilizar a condutividade natural da Terra. Era, de certa forma, uma bobina de Tesla gigante, projetada não para iluminar um salão de conferências, mas para iluminar o mundo inteiro. Enquanto Tesla erguia sua torre, outro personagem ganhava destaque: Guglielmo Marconi, o italiano que trabalhava em sistemas de rádio. Em 1901, Marconi conseguiu enviar a primeira mensagem telegráfica sem fio através do Oceano Atlântico. O feito causou enorme repercussão e deixou Tesla furioso. Ele acreditava que Marconi havia se apropriado de patentes suas para conseguir o feito. Com ironia, Tesla teria dito: Marconi é um bom rapaz, deixe-o continuar. Ele está usando 17 das minhas patentes. Mas enquanto Marconi conquistava reconhecimento mundial, Tesla precisava provar que seu projeto maior, Wardenclyffe, funcionaria. O que Morgan não sabia era que Tesla tinha um objetivo ainda mais ambicioso do que transmitir sinais de rádio. Ele queria transmitir energia elétrica gratuita e ilimitada para todos. E aqui surgiu o conflito. Para Morgan, a ideia era absurda. Como lucrar com um sistema em que a energia seria distribuída sem medição, sem cabos, sem controle? A lógica de Tesla colidia diretamente com o modelo de negócios dos milionários da época. Ao perceber isso, Morgan retirou o apoio financeiro. Sem os fundos necessários, Tesla não conseguiu terminar os testes em Wardenclyffe. Nos anos seguintes, Tesla tentou desesperadamente atrair novos investidores. Escreveu cartas, fez palestras, deu entrevistas, prometendo que sua torre poderia transformar o mundo. Mas a imprensa começou a ridicularizá-lo. Alguns jornais o chamavam de o cientista louco que queria iluminar o planeta com raios mágicos. Outros o acusavam de charlatanismo. Sem dinheiro para pagar os trabalhadores e os fornecedores, Tesla entrou em colapso financeiro. A torre foi abandonada e, em 1917, demolida a mando do governo, que temia que pudesse ser usada como ponto de espionagem inimiga durante a Primeira Guerra Mundial. A destruição da Torre de Wardenclyffe marcou o fim do maior sonho de Tesla. Para ele, aquela não era apenas uma obra de engenharia. Era a materialização de sua visão de um mundo unido pela energia. Quando viu sua torre ser derrubada, Tesla teria dito: "O futuro me julgará. Talvez não agora, mas um dia entenderão o que eu tentei fazer." De certa forma, ele estava certo. Hoje, conceitos como transmissão de energia sem fio, internet global e comunicação instantânea são realidade. Ecos do que Tesla já havia sonhado mais de um século antes. Na virada do século XX, Tesla ainda era visto como um dos grandes nomes da ciência. Mas sua estrela começou a ofuscar diante de novos rivais, novas tecnologias e da própria dificuldade em transformar suas visões em produtos comerciais viáveis. Enquanto outros inventores e empresários, como Thomas Edison e Guglielmo Marconi, consolidavam seus impérios, Tesla se via cada vez mais isolado, vivendo de pequenas patentes, palestras e promessas não concretizadas. O fracasso da Torre de Wardenclyffe, demolida em 1917, foi um golpe quase mortal em sua carreira. Tesla não perdeu apenas um projeto, perdeu também a confiança dos investidores.
E com isso, o combustível financeiro que sempre havia sustentado sua ousadia. Entre todas as rivalidades que marcaram sua trajetória, talvez a mais amarga tenha sido com Guglielmo Marconi. Embora Tesla tivesse registrado patentes fundamentais para a tecnologia do rádio, foi Marconi quem recebeu os aplausos ao transmitir a primeira mensagem sem fio através do Atlântico, em 1901. A imprensa celebrava Marconi como o pai do rádio, enquanto Tesla, indignado, repetia que suas ideias haviam sido roubadas. De fato, anos depois, a Suprema Corte dos Estados Unidos confirmaria que as patentes de Tesla eram anteriores e que Marconi havia se apropriado de parte delas. Mas o reconhecimento veio tarde demais. Durante a vida, Tesla viu o mundo aplaudir outro homem por algo que ele já havia idealizado. Tesla nunca deixou de criar. Mesmo sem laboratórios grandiosos, continuava a formular conceitos visionários. Falava sobre energia transmitida pela ionosfera, sobre comunicação instantânea mundial, sobre máquinas voadoras movidas por eletricidade e até sobre armas de energia direcionada, que chamou de raio da morte. Alguns de seus discursos beiravam a ficção científica. Ele dizia que seria possível construir máquinas capazes de destruir milhares de aeronaves inimigas à distância ou de fornecer energia gratuita para todo o planeta. Para um mundo mergulhado nas tensões da Primeira Guerra Mundial, essas declarações eram recebidas com desconfiança. Muitos passaram a ver Tesla não mais como um gênio, mas como um excêntrico delirante. Enquanto outros inventores enriqueciam com royalties, Tesla acumulava dívidas. Ele tinha dificuldade em negociar contratos, muitas vezes abrindo mão de fortunas em potencial, como aconteceu quando renunciou aos royalties do motor de indução para salvar a Westinghouse. Passou a morar em hotéis, quase sempre sem conseguir pagar as contas. Era comum trocar invenções ou promessas futuras por crédito para continuar hospedado. Os donos de hotéis oscilavam entre admiração e frustração. Estavam diante de um dos maiores inventores da história, mas também de um hóspede cronicamente inadimplente. Na velhice, Tesla encontrou uma forma peculiar de companhia: os pombos de Nova York. Ele os alimentava diariamente nos parques da cidade, chegando a gastar o pouco dinheiro que tinha em grãos para suas aves. Entre eles, havia um pombo branco de olhos claros, que Tesla dizia amar como se fosse uma pessoa. Relatou certa vez: amava aquele pombo como um homem ama uma mulher. Enquanto ele estava vivo, minha vida tinha propósito. Esse vínculo em comum refletia sua solidão profunda. Sem família próxima, sem esposa, sem filhos, Tesla se apegava a esses animais como substitutos de uma vida social que nunca construiu. Apesar de viver em condições precárias, Tesla nunca foi totalmente esquecido. De tempos em tempos, jornalistas o procuravam para entrevistas, encantados com sua figura de gênio louco. Ele continuava a impressionar com discursos visionários, prevendo coisas como internet sem fio, energia renovável e comunicação instantânea, décadas antes de se tornarem realidade. Em 1931, a revista Time estampou Tesla na capa, celebrando seu 75º aniversário como o homem que iluminou o mundo. Mas na prática, ele já vivia pobre e doente, sustentado mais pelo mito de seu nome do que por suas criações recentes. Nos últimos anos, Tesla viveu em um quarto simples no Hotel New Yorker, onde passava os dias alimentando pombos pela janela, lendo jornais e escrevendo cartas que raramente eram respondidas. No dia 7 de janeiro de 1943, Nikola Tesla morreu sozinho, aos 86 anos, em seu quarto de hotel. Seu corpo foi encontrado por uma camareira dias depois. Poucos compareceram ao seu funeral, mas sua contribuição à ciência já era imortal. Ironicamente, naquele mesmo ano, a Suprema Corte dos Israel finalmente reconheceu sua prioridade sobre as patentes de rádio, restituindo-lhe simbolicamente a glória que havia sido usurpada por Marconi.
Tesla morreu pobre, mas deixou ao mundo um legado incomparável. O motor de indução que move indústrias e eletrodomésticos até hoje. A corrente alternada que tornou possível a eletrificação em massa. As bases do rádio, do controle remoto e da transmissão sem fio. A inspiração para gerações de cientistas, engenheiros e sonhadores. Ele próprio resumiu sua vida de forma quase poética. O presente é deles. O futuro, pelo qual trabalhei tanto, é meu. E de fato, com o passar das décadas, a humanidade percebeu que Tesla não era apenas um inventor, mas um visionário que viveu um século à frente de seu tempo. A vida de Nikola Tesla é uma das histórias mais fascinantes já vividas por um ser humano. De um lado, o menino que nasceu em uma noite de tempestade, que cresceu em meio a visões de luz e que desde cedo acreditava que sua mente seria capaz de mudar o mundo. Do outro, o homem solitário que terminou seus dias em um quarto de hotel, cercado apenas por pombos e pela memória de sonhos não realizados. Essa linha tênue entre gênio e loucura, triunfo e tragédia, luz e sombra, faz de Tesla um personagem quase mítico. Um Prometeu moderno que roubou o fogo dos deuses e entregou à humanidade, mas que, em troca, sofreu as dores do esquecimento e da incompreensão. Hoje, quando acendemos uma lâmpada, carregamos um celular, ligamos um eletrodoméstico ou usamos um motor elétrico, estamos cercados pelo legado de Tesla. Quase tudo o que define a vida moderna tem sua origem, direta ou indireta, em suas invenções e teorias. Sem a corrente alternada, a eletrificação em massa teria sido impraticável. Sem o motor de indução, fábricas, transportes e milhões de equipamentos jamais teriam existido. Sem suas pesquisas em transmissão sem fio, talvez a comunicação global que hoje consideramos natural ainda fosse apenas ficção científica. Tesla não apenas inventou máquinas, ele previu o futuro. Falou sobre dispositivos que caberiam no bolso e permitiriam comunicação instantânea com qualquer pessoa no planeta. Uma descrição assombrosamente precisa do smartphone, feita 100 anos antes de sua invenção. Visualizou sistemas de energia limpa, redes globais de informação, armas capazes de mudar o equilíbrio militar e até conceitos que hoje inspiram pesquisas de inteligência artificial e energias renováveis. Curiosamente, Tesla só começou a ser redescoberto décadas após sua morte. Durante boa parte do século XX, seu nome esteve apagado sob a sombra de Edison e Marconi. Mas a partir dos anos 1960, cientistas, historiadores e até artistas começaram a recuperar sua memória. Na cultura popular, Tesla se transformou em uma espécie de ícone. O gênio excêntrico, injustiçado, visionário incompreendido. Filmes, livros, músicas e até empresas de tecnologia hoje carregam seu nome como símbolo de inovação e ousadia. E, em certa medida, isso devolveu a Tesla aquilo que ele sempre desejou: o reconhecimento não apenas de seu tempo, mas da eternidade. A trajetória de Tesla também nos convida a refletir sobre algo profundo: o preço de sonhar além do alcance da humanidade. Talvez ele tenha sido vítima de sua própria visão. Sonhou com um mundo mais avançado, mais justo, mais iluminado, mas encontrou resistência de uma sociedade guiada por interesses econômicos e limitações práticas. Tesla acreditava que a energia deveria ser gratuita e universal, mas viveu em um mundo em que cada fio, cada lâmpada, cada quilowatt precisava gerar lucro para alguém. Seus ideais colidiram com o pragmatismo brutal do capitalismo industrial. E assim, Tesla se tornou o símbolo daquilo que acontece quando um homem vê mais longe do que o resto da humanidade é capaz de enxergar. No entanto, o tempo, esse juiz implacável, acabou fazendo justiça. Hoje, quando falamos de inovação, energia limpa, inteligência artificial, exploração espacial, tecnologias sem fio,
o nome de Tesla ressurge como inspiração. O futuro, de fato, pertence a ele. E cada vez que a humanidade dá um passo rumo a novas fronteiras tecnológicas, está de algum modo caminhando sobre as pegadas que ele deixou. E assim, ao cruzarmos os séculos, vemos que Nikola Tesla não foi apenas um inventor. Foi um visionário, um profeta da eletricidade, um sonhador indomável. Sua vida nos lembra que a grandeza vem acompanhada de sacrifícios e que, às vezes, para iluminar o mundo, é preciso aceitar viver na sombra. Tesla morreu em 1943, esquecido por muitos, mas hoje é lembrado por todos. E talvez sua frase mais famosa resuma melhor do que qualquer outra coisa sua herança para a humanidade. O presente é deles. O futuro, pelo qual trabalhei tanto, é meu. Se você gostou de conhecer a história completa desse gênio que marcou a humanidade, deixe seu like, se inscreva no Cruzando Séculos e ative o sininho para não perder nossos próximos mergulhos pela história. Nos ajude a manter viva a memória de personagens como Tesla, que provaram que o futuro começa nos sonhos mais ousados.